Ela era tão amada, e ela era como a coisinha mais preciosa, tão forte e linda, e tinha um grande futuro pela frente. Há poucos anos, tudo parecia bem para um jovem casal recém-casado. Ele era soldado do exército dos Estados Unidos em Anchorage. Médica de combate da Guarda Nacional, ela se mudou de Utah para o Alasca para ficar com ele. Mas tudo isso desmoronou quando Soraya Barney foi dada como desaparecida e depois encontrada morta. E as provas contra o próprio marido dela agora podem colocá-lo atrás das grades por anos. Zaria Hildebrand vai a julgamento pelo assassinato dela. Law and Crime está no Alasca para acompanhar o processo. E hoje, enquanto o júri é selecionado, vamos analisar mais de perto esse caso trágico. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Eu não acredito, o Dia dos Pais já está chegando. Para onde foi o ano? Para onde foi o tempo? Agora, se você ainda está procurando um presente, conheça o termômetro de carne inteligente Chef QI Sense. Esse é o segredo para cozinhar como em restaurante, sem estresse. Então, seja você um mestre da churrasqueira experiente ou só está tentando, preparar alguns bifes para o verão, o termômetro inteligente muda o jogo. Não tem mais carne passada demais, não tem mais aquele acho que já está pronto. Não, 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 não. O Chef QI avisa quando a carne está pronta em cada etapa. Basta inserir a sonda sem fio e escolher sua preferência. Você relaxa esperando os alertas do app sem precisar vigiar a churrasqueira. Funciona também em fornos, defumadores, fogões, air fryers e para qualquer proteína, prime rib, asinhas, salmão. Neste Dia dos Pais, eleve o nível e cozinhe com confiança, sem trocadilhos. Use o código SIDEBAR para 40% de desconto em todo o site chefic.com. Neste momento, em Anchorage, Alasca, promotores, advogados de defesa e funcionários do tribunal estão se preparando para um julgamento muito aguardado. Zarius Hildebrand é acusado de matar sua nova esposa, Soraya Barney, e de abandonar o corpo dela perto de um bueiro. Segundo os investigadores, ele participou da busca pela médica da Guarda Nacional de 21 anos, fingindo estar arrasado, embora fosse o único que soubesse o que realmente tinha acontecido com ela. Essa é a acusação. Vou deixar claro, ele é inocente até prova contrária e terá chance de se defender. Quero falar disso, mas antes preciso voltar no tempo. Setembro de 2021, Zarius Hildebrand entrou para o exército de acordo com o Anchorage Daily News e chegou ao Alasca em abril de 2022. O Exército dos Estados Unidos disse ao Daily News que ele era um integrante de uma guarnição de canhão designado para a 2ª Brigada de Combate de Infantaria da 11ª Divisão Aerotransportada e que estava baseado na base conjunta Elmendorf-Richardson. Durante esse mesmo período, Soraya Barney, estava em Utah, onde o Daily News relata que ela serviu na Guarda Nacional como operadora de radar de localização de artilharia de campanha. Ao se mudar para o Alasca em 2023, foi designada para a Companhia de Comando e Estado-Maior da Guarda Nacional do Exército do Alasca. Ela também trabalhou no restaurante Bread and Brew. Hildebrand e Soraya teriam se conhecido no treinamento básico em 2020 e se casaram em dezembro do mesmo ano. Mas foi menos de um ano depois que Soraya seria encontrada morta e Hildebrand foi acusado de seu assassinato. Agora, a investigação se concentra nesse fim de semana de agosto de 2023. Então, o casal teria ido ao Dave & Buster's com amigos para comemorar o 21º aniversário de Hildebrand no sábado, 5 de agosto. Acredita-se que eles tenham ido a um bar depois e, em seguida, retornado ao apartamento por volta das 2h da manhã de domingo, 6 de agosto por volta das 10h. Foi supostamente a última vez que Soraya foi vista com vida. Hildebrand só registrou o desaparecimento dela na segunda, 7 de agosto. As informações sobre onde Soraya esteve e quando naquele domingo mudaram várias vezes. Vamos falar sobre isso em instantes. Foram criados grandes grupos de busca para achar Soraya e cartazes de desaparecida lotaram as redes sociais. Agora, o próprio Hildebrand compartilhou um panfleto com os dizeres: informações atualizadas sobre minha esposa desaparecida, e depois, em letras maiúsculas, por favor, compartilhem e republiquem. Meredith, mãe de Soraya, voou para o Alasca assim que soube do desaparecimento da filha e se juntou às buscas, inclusive em um parque de cães no University Lake, onde Soraya costumava ir. Meredith disse ao Anchorage Daily News: Zarius andou comigo por horas procurando minha filha, mesmo sabendo que ela já estava morta. Ele mentiu para mim várias vezes e tentou fingir que era um marido preocupado. Na quinta-feira, após Soraya ter sido dada como desaparecida, a polícia encontrou seu corpo dentro de um bueiro, ao longo de uma trilha perto do seu condomínio.
Ela teria um ferimento de bala na têmpora esquerda, segundo denúncia criminal. Lembre-se disso para o que diremos a seguir. Hildebrand foi preso, levado à cadeia de Anchorage e acusado de homicídio em primeiro e segundo graus e adulteração de provas. E lembre-se, eu mencionei que a linha do tempo para o domingo, 6 de agosto, está um pouco confusa. O motivo pelo qual eu digo isso é porque aqui está o que Hildebrand supostamente disse à polícia, de acordo com a denúncia apresentada ao tribunal. Hildebrand afirma que quando ele e Soraya acordaram naquele domingo, ela precisava ir trabalhar. Ela trabalhava em uma lanchonete próxima, mas, segundo ele, ambos estavam de ressaca e não se sentiam bem para dirigir. Segundo ele, Soraya foi a pé para o trabalho. Bread and Brew fica a cerca de 1 milha do apartamento. De acordo com a denúncia, abre aspas, Zaria disse que Soraya esqueceu de levar o celular quando saiu de casa, mas levou a bolsa e a carteira. Zaria disse que descobriu que Soraya estava desaparecida mais tarde, no mesmo dia quando foi buscar Soraya às 19 horas e descobriu que ela nunca chegou ao trabalho. Zaria disse que estava procurando por Soraya desde então. Zaria disse que foi à casa de todos os amigos, ligou para os pais de Soraya e contatou hospitais e a delegacia. Zaria disse que estava dirigindo por todo o bairro quando decidiu entrar em contato com a polícia 36 horas depois de vê-la sair de casa. Segundo documentos do tribunal, um policial percorreu o trajeto que Soraya teria feito entre os apartamentos e o restaurante, o mesmo que ela supostamente caminhou. Essa área também teria sido vasculhada por 60 a 70 voluntários, mas eles não conseguiram encontrá-la. Os policiais também falaram com colegas dela no Bread and Brew, onde trabalhava há 2 meses. Eles disseram que Soraya nunca apareceu no domingo, 6 de agosto. Na verdade, a denúncia afirma, abre aspas, funcionários disseram que receberam mensagem do número de Soraya no domingo às 10 horas e 45 minutos após Arius relatar que ela saiu de casa avisando que não iria trabalhar. Um funcionário disse por mensagem que Soraya deveria ligar para Craig, o dono, avisando da ausência. Alguém respondeu do celular de Soraya dizendo que não tinha o número dele. Ela disse que deu o telefone de Craig para quem enviava as mensagens. Craig afirmou nunca ter sido contatado. Ele e o funcionário disseram que Soraya tem o telefone de Craig no celular, pois ela ligou para ele nas 2 últimas ausências no trabalho. Falei com a mãe de Soraya, que está com seu telefone. Ela disse que o número de Craig está salvo na lista de contatos de Soraya como CEO do Bread and Brew e não está salvo como Craig. Essa é uma informação muito interessante porque indica, supostamente, que alguém além de Soraya enviou essas mensagens. Alguém que não conhecia o protocolo para avisar sobre ausência no trabalho e não sabia disso. O número de Craig está salvo nos contatos, mas não com o nome dele. A denúncia também afirma que a polícia descobriu que alguém ligou para o 911 por volta das 2h45 da manhã, no domingo, dizendo que ouviram um tiro que parecia muito próximo. Naquela noite, os policiais não acharam nada suspeito e encerraram a ocorrência. Depois, investigadores notaram que a janela de quem fez a denúncia ficava do outro lado de um pequeno pátio em relação ao apartamento de Hildebrand. Na terça, um dia após registrar o desaparecimento de Soraya, Hildebrand disse à polícia em seu apartamento que ela saiu a pé para o trabalho, por volta das 10h, usando o uniforme. Ao conversar com uma amiga de Soraya, ela afirmou que Soraya nunca quis trabalhar no domingo e já tinha dito que avisaria que não iria. Pode-se dizer que ela mudou de ideia, mas ainda assim é suspeito. Na denúncia, um investigador relatou: perguntei a Zarius sobre a mensagem enviada do telefone de Soraya ao trabalho às 10h45 após ela sair de casa, e sobre o telefone ainda estar na residência. Ele negou ter enviado a mensagem e não soube explicar como isso aconteceu. Isso é só o começo das evidências e comportamentos suspeitos, além das supostas mudanças nas versões e provas coletadas, que os investigadores dizem indicar um crime. Vou abordar esse tema. E quero deixar muito claro novamente, enquanto entramos nesse assunto, que Zarius Hildebrand, o réu aqui, é inocente até que se prove o contrário. Certo, então quero passar por tudo isso. Não vou fazer isso sozinho. Deixe-me chamar o advogado de defesa criminal Eric Fates de volta para essa conversa. Eric, muito obrigado por dedicar seu tempo. Antes de abordarmos as acusações, denúncia criminal e supostas provas, quero mostrar algo para você. Então, esta é a mãe de Soraya, Meredith, que conversou com minha colega Anjanette Levy sobre a busca por sua filha ao lado de Hildebrand, antes de descobrir o que ela afirma ser a verdade. Veja o que ela disse.
Zaria me ligou na segunda-feira à noite do celular dela e me disse que ele tinha acabado de registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia. Ele estava tentando nos conduzir, a mim e a minha irmã, para lugares diferentes porque nós meio que nos separamos dos grupos que o exército tinha. Mas fora isso, foi muito assim. Aqui está o celular dela. Aqui está o computador dela. Então, foi uma situação bem confusa em que meu instinto inicial foi: isso não está certo. Eu pensei isso desde o momento em que recebi a ligação. Então, Eric, quero dizer, isso pode ser interpretado de várias maneiras, certo? Cada lado pode interpretar de forma diferente. Por um lado, você pode dizer que se ele a matou, esse é um detalhe realmente perturbador, tentando encobrir seus rastros, fazer parecer que ele não teve nada a ver com isso. Por outro lado, se ele não teve nada a ver com isso, se ele é inocente, talvez ele só estivesse tentando fazer o que podia para encontrar sua esposa desaparecida. Primeiro, me pergunto se ela poderia depor sobre isso se fosse chamada a depor. Acredito, Jess, que isso seja provavelmente uma admissão do oponente. Então, se ela for chamada pela promotoria, ela pode falar sobre qualquer declaração que o réu tenha feito para ela que seja relevante, e certamente declarações que possam ser interpretadas como uma tentativa de despistar alguém, incluindo a mãe da suposta vítima, seriam altamente relevantes. Toda essa situação que mencionei antes, ela foi a pé trabalhar, enquanto eles supostamente estavam de ressaca. O trabalho ficava a 1 milha de distância. E tem a mensagem do celular. O argumento é que não seria dela, pois seria alguém que não conhece o protocolo nem sabe que Craig está salvo no celular dela. Como vamos analisar o resto das provas? Fale comigo sobre essas partes. Isso é realmente tão incriminador? Nossa, Jesse, acho que as mensagens são bem problemáticas para Hildebrand. Ele contou à polícia que ela deixou o celular em casa ao ir trabalhar. 45 minutos após ele afirmar que ela saiu, uma mensagem foi enviada do celular dela. Quem teria mandado isso? E o conteúdo da mensagem indica que quem escreveu não foi a suposta vítima, porque a suposta vítima tinha o número do chefe salvo no celular, só que com outro nome. Mas alguém tentando se passar pela vítima não saberia disso e provavelmente perguntaria como fez quem enviou a mensagem. E ele não tinha, de acordo com a denúncia criminal, uma explicação muito boa para o motivo da mensagem ter sido enviada, o que também não é nada bom. Deixa eu mostrar isso aqui. Então você vai para a denúncia criminal. Diz o seguinte, abre aspas, Zarius inicialmente afirma que ficou em casa o dia todo no domingo e, abre aspas, vegetou. Novamente, isso é de acordo com as autoridades. Depois, ele mudou a história e disse que saiu para resolver algumas coisas. Zarius disse aos detetives que só começou a se preocupar com a esposa por volta das 22 horas. Foi nesse momento que ele saiu e dirigiu pelo bairro à procura dela. Zarius afirmou que só registrou o desaparecimento na noite de segunda-feira porque acreditava que encontraria a esposa e seria apenas um mal-entendido. Eric, vimos que isso é um fator importante em muitos casos. Quando o companheiro ou a companheira aciona as autoridades? E isso pode ser imediatamente, pode ser algumas horas depois, pode ser alguns dias depois. Isso às vezes é usado pelos promotores. Como você acha que isso influencia neste caso? Como um advogado de defesa explica isso? Sabe, do ponto de vista da defesa, Jesse, existem muitos motivos pelos quais uma pessoa pode demorar um pouco antes de envolver as autoridades em algum tipo de situação. Sabe, eu não tenho muitas informações sobre a natureza do relacionamento deles, como estava indo nos últimos meses. Sabe, eles tiveram problemas, eles tiveram desentendimentos. Sabe, havia algo mais acontecendo na casa que poderia ser desagradável, mas não relacionado ao desaparecimento da suposta vítima? Esses são motivos que podem fazer alguém hesitar, tipo, devo chamar a polícia e eles vão chegar em 30 minutos? Ou devo seguir com minhas próprias ações para tentar encontrar essa pessoa onde acho que ela está? Acho que há algumas explicações possíveis, mas também parece suspeito. Voltando à denúncia, vamos continuar. Abre aspas. Enquanto estava na casa, Zarius deu permissão à APD para olhar em volta e garantir que Soraya não estava em casa. O detetive LLV percebeu que a única cama da casa não tinha lençol e estava coberta apenas com um protetor de colchão. LV também percebeu que um conjunto de lençóis novos, ainda na embalagem, estava sobre a mesa da cozinha. Zarius disse que esses lençóis foram comprados por sua esposa há 1 semana. Ele disse que havia um lençol na cama. Ele levantou o protetor de colchão e mostrou um lençol de elástico embaixo.
Perguntamos a Zário se podíamos olhar sobre os lençóis e levantar o colchão para verificar se sua esposa estava lá. Ele recusou, dizendo que havia, abre aspas, itens constrangedores embaixo da cama. Ele revelou que eram itens usados para sexo. Perguntamos se ele podia tirar os itens enquanto olhávamos para o outro lado, mas novamente disse que não poderíamos olhar debaixo da cama. Parecia suspeito. Mais um detalhe suspeito. Sabe, Gessé, quem coloca um lençol com elástico embaixo de um protetor de colchão? Essa parte realmente não faz sentido. Parece que as coisas foram meio que mexidas e que alguém estava planejando fazer algo em relação àquela cama. Agora, uma coisa para se ter em mente, no entanto, é que a declaração de Hildebrand de que você não pode procurar debaixo da cama, não tenho certeza se o júri vai ouvir sobre isso. Normalmente, você não pode usar a invocação de um direito constitucional contra outra pessoa. Isso não é consentir com uma busca que envolve o direito da quarta emenda. Assim, o júri pode não saber que ele disse para não olhar debaixo da cama. Interessante. Então, há uma questão de mandado ou da quarta emenda envolvida? Acho que naquele momento a polícia perguntou se podia olhar debaixo da cama e ele recusou, o que equivale a invocar a quarta emenda. Posteriormente, pelo que eu entendi, as autoridades conseguiram um mandado, e isso resolveria qualquer possível problema em relação àquela abordagem de busca. Enquanto estivermos passando por isso, vou repetir isso sempre. É um direito do réu. Só ele pode decidir se quer ou não depor. E a gente vê isso muito em casos de legítima defesa, mais do que em qualquer outro. Mas nesse caso, como ele supostamente teve tantas interações com a polícia, você acha que Zários Hildebrand poderia depor e explicar o comportamento dele? Você acha que isso ajudaria ele? Nossa, olha, ele tem 21 anos, ele não parece ser particularmente sofisticado. Você vê alguns dos erros que ele cometeu só nas interações com a polícia, que são bem básicos. Ele seria bombardeado com perguntas no contra-interrogatório do promotor sobre as mensagens de texto, sobre a cama, sobre coisas que foram encontradas depois, que são extremamente problemáticas. Será que ele conseguiria explicar tudo isso de forma convincente? Isso é questionável. Certo, vamos continuar, porque outro detalhe suspeito que os detetives descobriram foram as supostas viagens que Hildebrand fez a várias lojas. Primeiro, ele disse que ficou deitado o dia todo no domingo, depois mudou e falou que saiu para resolver algo. Que tarefas eram essas? Bem, de acordo com a denúncia criminal, os detetives determinaram que Zários Hildebrand foi a uma mercearia Fred Meyers 3 vezes diferentes no domingo. Citação: uma compra às 12h20 uma às 18h12 e uma às 22h. Ele comprou um pote de molho marinara, um jogo de lençóis da mesma marca que estava na mesa, uma capa de colchão, um pouco de água oxigenada, um frasco de spray vazio e alguns itens diversos de higiene pessoal. Eric, estou comprando várias coisas. Pode escolher o que acha que seria usado em um crime ou para encobrir algo. Ou será que isso é comprar itens que você pode usar para encobrir um crime e aí compra outras coisas para tentar fazer parecer que é só uma compra normal, tipo o molho marinara? Eu não sei. Você me diz. Sabe, a lista de compras dele, será que o título era suprimentos que você precisaria para encobrir uma cena de crime? Porque parece que foi isso que ele comprou. E além disso, Jesse, quem é que vai à loja 3 vezes no mesmo dia? Eu até entendo ir uma vez, esquecer alguma coisa e voltar um pouco depois. Mas voltar 3 vezes a cada 4 horas. E aí você olha para o que ele comprou. E você começa a pensar, tem produtos de limpeza, tem outros materiais que podem ser usados para tentar esconder coisas, para tentar evitar ser descoberto. Sabe, parece que o cerco está se fechando. E à medida que continuamos analisando esses fatos, De modo geral, o histórico de compras é difícil de contestar, pois há imagens de vigilância mostrando você entrando. Às vezes, uma câmera grava você comprando. Há também recibos, o que dificulta. Agora, quero falar sobre a quarta-feira daquela semana. Isso foi antes de encontrarem o corpo de Soraya. Já discutimos isso. Os detetives obtiveram mandado para revistar a residência e o apartamento. E o que eles supostamente encontraram foi horrível. Citação: a equipe da cena do crime da APD levantou o colchão no quarto. Eles descreveram o colchão como estando encharcado de sangue humano. Havia tanto sangue no colchão que o sangue penetrou no carpete e na estrutura de madeira. A equipe da cena do crime também usou um reagente chamado Blue Star, que faz com que o sangue normalmente invisível a olho nu fique visível.
O reagente foi borrifado em diversas áreas da casa, como banheiro, pisos e banheira. Depois que o Blue Star foi borrifado, sangue latente pôde ser visto por toda a banheira e em parte do piso, provavelmente após tentativas de limpeza. A denúncia continua. A equipe de perícia da APD também recuperou as 2 armas curtas da casa. Uma das armas estava totalmente carregada. Uma das armas estava com uma bala a menos no carregador. Nenhuma cápsula foi encontrada no apartamento. Eric, mais uma vez parece muito ruim. Existe alguma margem para dúvida razoável aqui? Quero dizer, primeiro, vamos começar com isso. Não tenho certeza se um advogado de defesa conseguiria impedir que qualquer uma dessas provas fosse apresentada. E número 2, se essas provas forem aceitas, quero dizer, como eles explicam isso para o júri? Como eles, você sabe, contestam isso? Os investigadores são questionados sobre investigação contaminada e trabalho policial negligente? Porque, sabe, só de ler ali, dá para ver a impressão que isso passa. Sim, Jesse, algumas coisas. Sabe, se eu fosse a defesa nesse caso, eu exploraria a validade científica desse agente, o spray que a polícia usou e que eles afirmam, sabe, tornar sangue invisível visível. Isso soa meio mágico. Isso já foi aceito em tribunais antes e nos do Alasca. É cientificamente confiável em relação ao que mostra? Pode haver um falso positivo? Pode estar mostrando outra coisa? A defesa precisa analisar todas essas perguntas para tentar excluir isso. Se não for excluído, ainda há possibilidade de acidente. Não descarta a possibilidade de suicídio. Não descarta a possibilidade de legítima defesa. Então, embora seja muito problemático, isso não torna o caso uma vitória garantida. Interessante. Já vi casos em que é difícil justificar a limpeza, mas você pode dizer, eu não matei ou assassinei essa pessoa. Sabe, entrei em pânico e fui estúpido. Isso não quer dizer que não tenha sido legítima defesa ou que encontrei essa pessoa morta ou algo assim. Não tenho muita certeza de qual vai ser a linha de defesa nisso, mas é algo interessante para se pensar. Agora, por essa época, os detetives começaram a receber relatórios sobre o celular do Sr. Hildebrand e descobriram que, além dessas 3 idas ao Fred Myers, ele também teria feito uma viagem a Lowe's. Então, os funcionários da Lowe's mostraram aos detetives um vídeo de Hildebrand supostamente comprando uma grande lixeira de 96 galões com rodas. Os policiais procuraram a lixeira perto do apartamento e a encontraram na traseira de um caminhão de jardinagem estacionado no condomínio. Ela supostamente tinha algo que parecia sangue. Assim, os detetives teorizaram que o corpo de Soraya devia estar próximo. Nesse momento, enviaram um drone para ver a trilha de cima. O operador do drone relatou ter visto o que parecia ser um travesseiro e algo, abre aspas, de cor clara, dentro de um bueiro de cerca de 1,5 metros de profundidade. Abre aspas. A polícia e os bombeiros conseguiram recuperar os restos mortais do interior do cano de drenagem. Os restos mortais foram identificados positivamente como Soraya Hildebrand. Parece que ela tem um ferimento de bala na têmpora esquerda. Eric, acho que uma coisa é falar sobre a Lowe's, mas também tem a questão do local onde o corpo foi encontrado, certo? Sabe, a gente fala tanto sobre o conjunto das provas nesse caso, mas o local onde o corpo foi encontrado, se fosse outra pessoa que tivesse feito isso, de todos os lugares para deixar o corpo, se estivessem tentando incriminá-lo falsamente, colocariam perto da casa dele. Mas, ao mesmo tempo, a outra forma de ver isso é que, se a promotoria diz que ele fez isso, não é alguém totalmente sofisticado, encontra esse lugar perto da casa. Acho que o local onde o corpo foi encontrado é muito interessante. Sim, vários itens. Olha, uma lixeira de 360 litros, isso é praticamente do tamanho de um corpo humano. Esse seria um motivo para você comprar isso. Como você disse, juntando tudo, vendo os outros materiais comprados e o local onde o corpo foi encontrado. Parece que isso é próximo de onde Hildebrand estava. Ele provavelmente tinha conhecimento disso, provavelmente tinha acesso a esse local. Sabe, quem mais na vizinhança poderia saber disso? Essa é uma pergunta justa. Sabe, há outros trabalhadores da construção que poderiam estar por perto, que poderiam ter algum motivo para querer fazer mal à suposta vítima? Muitas perguntas permanecem, mas certamente, quando olhamos para todas as coisas juntas, essa evidência parece bastante convincente. Deixe-me te perguntar uma coisa. Seleção do júri. Quem você escolheria para a acusação e quem para a defesa?
Claro. Então, do lado da acusação, eu vou querer pessoas que tenham entendimento sobre disputas conjugais, que talvez tenham conhecimento sobre violência doméstica, talvez já tenham presenciado isso em seu próprio casamento ou no de conhecidos. Porque eu acho que a acusação vai ter que estabelecer algum tipo de motivo para isso. Por que que ele teria feito isso? Estava tudo indo às mil maravilhas no casamento dele ou havia problemas? Já pelo lado da defesa, você quer pessoas de mente aberta que não vão, sabe, ouvir um discurso de um lado e simplesmente aceitar aquilo como verdade absoluta só porque são policiais, só porque são promotores? Você quer pessoas críticas que perguntem quais outras explicações existem? Algo ainda não foi descartado? E que informações estão faltando que eu gostaria de ver? Acho que esse é o tipo de mentalidade que você quer do ponto de vista da defesa. Declarações de abertura, certo? Sempre penso que em casos assim, dizem que é possível ganhar um caso já nas declarações de abertura, mesmo que aberturas e encerramentos não sejam provas. Como você apresentaria se fosse a promotoria? Como você apresentaria se fosse a defesa? Se eu fosse a promotoria, eu destacaria as inconsistências. Eu vou destacar as discrepâncias que vieram da boca de Hildebrand, coisas que são comprovadamente falsas e que podemos mostrar com evidências são enganosas. E então sugerir por que uma pessoa seria enganosa depois que sua esposa desapareceu e depois que ela comprou, você sabe, uma lixeira do tamanho de um ser humano e todos esses suprimentos para encobrir um crime. Sabe, do lado da defesa, eu vou falar que, pelo menos com as evidências que temos agora, não sabemos quem pode ter feito isso. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Sabe, conseguimos descartar que outra pessoa poderia ter feito isso? Conseguimos descartar que ela poderia ter feito isso consigo mesma? E não estou fazendo insinuações, só estou fazendo perguntas com base em algumas coisas que precisam ser esclarecidas nas evidências do caso. Então, acho que essas são duas abordagens possíveis nas alegações iniciais. Outra coisa que quero explorar. Em entrevistas ao Anchorage Daily News, amigos e familiares descreveram Soraya como uma pessoa calorosa, leal, trabalhadora, com um forte senso de propósito e laços estreitos com a família. Uma colega de Utah, Kylie Clark, contou ao Daily News: ela era dedicada e sempre comparecia a qualquer convite, independentemente das circunstâncias. Isso, de certa forma, humaniza a vítima nesse caso. Mas em resposta a perguntas sobre o relacionamento de Soraya e Hildebrand, ela disse, abre aspas, eles pareciam realmente felizes. Ela questionou a teoria de que Soraya deixou o celular em casa. Não faz sentido, ela nunca larga o celular. Tem 21 anos e está sempre com ele. Esse é o ponto-chave. Mas Eric, será que a defesa vai destacar isso? O cara mata a esposa do nada? Não faz sentido, eles pareciam felizes, mas sabemos que muitas vezes as aparências enganam sobre o que ocorre por trás das portas fechadas. Claro, sabe, os jurados em casos assim querem uma história coerente antes de marcar alguém com essa letra escarlate para o resto da vida, e eles sabem qual tipo de sentença vem pela frente se fizerem isso. Eles querem ter certeza. E por isso você quer esse tipo de coesão na sua mente como jurado. Por que que uma pessoa faria isso? Qual poderia ser o motivo aqui? Acho que a promotoria precisa apresentar algum tipo de motivo. Às vezes é financeiro, às vezes é hostil, às vezes é sociopático. E eu não sei qual poderia ser o possível motivo neste caso, mas acho que a promotoria realmente precisa reforçar isso. Eles precisam apresentar ao júri uma razão pela qual Hildebrand, com 21 anos, teria matado sua esposa, também de 21, sob circunstâncias que parecem ser brutais. Agora, a família de Soraya realizou uma cerimônia em memória dela no Parque para Cães do Lago da Universidade. Você entende o impacto dessa perda para amigos, família e a comunidade. É uma situação trágica. O julgamento de Hildebrand deve começar esta semana. A acusação de homicídio em primeiro grau prevê pena máxima de 99 anos de prisão. Antes de encerrar, Eric, como funciona a sentença nesse caso, sabe? Até 99 anos. Como algo assim funciona? Geralmente, quem é condenado por homicídio em primeiro grau recebe a pena máxima. Há uma probabilidade razoável de que ele pegasse 99 anos, sabe? Mesmo tendo só 21 anos de idade. E mesmo que ele não tivesse que cumprir cada dia dessa sentença, acho que na prática ele passaria o resto da vida atrás das grades. Agora, há outras acusações também. Tem uma acusação de homicídio em segundo grau. Também tem uma acusação de adulteração de provas. Se ele for absolvido da acusação principal, mas condenado por uma menor, o juiz tem certa discricionariedade.
E o juiz vai levar em consideração o crime pelo qual ele foi condenado, as circunstâncias, mas também a idade dele. Além disso, se não houver histórico criminal, vale qualquer contribuição à comunidade, inclusive serviço militar. E então, se ele não for condenado pela acusação principal, mas for condenado por algo menor, essa sentença a variação dela pode ser enorme. E é difícil prever onde isso pode chegar, sabe? 20 anos, 40 anos, 60, é difícil dizer. Vou especular mais uma coisa antes de irmos. Não sei se eles vão fazer isso, só estou especulando. Defesa de Saúde Mental, ex-militar, TEPT. De novo, estou especulando. Não tenho nenhuma evidência de que ele tenha sofrido algo assim. Mas eu só estou pensando aqui. Quando você fala sobre uma defesa baseada em saúde mental, não por insanidade, mas para afastar certos elementos do crime, você acha que isso é algo que devemos ficar atentos? Mas, sinceramente, eu não sei, neste momento. Acho que temos que ficar atentos a isso tanto na fase do julgamento quanto na fase da sentença, se chegarmos lá, caso haja uma condenação. Certo. Às vezes, durante o julgamento, problemas de saúde mental podem afetar a capacidade da pessoa de ter o estado mental necessário para ser condenada. Aqui, matar alguém intencionalmente ou agir conscientemente com risco substancial de morte pode levar o júri a questionar se a pessoa estiver mentalmente desequilibrada, se ela poderia ter esse estado mental. Na fase de sentença, se ele for condenado, certamente o juiz levaria em consideração qualquer tipo de problema de saúde mental, e isso poderia beneficiar o réu. Sim, é algo para observarmos com certeza. Eric Fates, obrigado pelo seu tempo. Agradeço muito. É bom estar com você. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem e não esqueçam de se inscrever no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem seus podcasts. Vocês podem nos assistir no Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no Jesse Weber ao vivo na News Nation de segunda a sexta, às 23 horas no leste dos Estados Unidos. Até a próxima!